Eu vou falar com vocês hoje um pouquinho sobre a terapia ocupacional no contexto hospitalar. Ainda é um cenário de poucos terapeutas ocupacionais, né? Posso dizer assim nesse sentido. Mas eu acho que os terapeutas ocupacionais que, principalmente aqui em Brasília, que estão inseridos nesse contexto, têm feito um grande trabalho, tanto que em vários hospitais hoje já se tem terapeutas ocupacionais, né? Eu me formei na UNB, fui da terceira turma, né? Fiz uma escadinha aqui de turmas da UNB. Eu fui da terceira turma, me formei em 2013. Tenho pós-graduação em Neurologia e Reabilitação de Membro Superior, com confecção de órtese também. Eu estou terminando meu mestrado na Faculdade de Miami em Gestão de Cuidados em Saúde. Hoje eu faço a coordenação do serviço da terapia ocupacional no Hospital de Santa Maria. E vou tentar ser o mais breve possível, gente, eu falo bastante, e falar do contexto hospitalar é muito amplo. Porque a gente não fala exatamente de uma questão que o paciente tem, por exemplo, apenas na saúde mental, apenas na saúde física. O paciente está dentro do contexto hospitalar por várias questões. Então, a gente traz dentro da resolução que o contexto hospitalar, o terapeuta faz a proteção, promoção, prevenção, recuperação, reabilitação e cuidados paliativos. Então, não tem como ser breve. Mais ou menos nesse sentido. E a gente trabalha não apenas com o indivíduo ali beira-leito, tá? A gente tem que entender de onde esse paciente está vindo, então a gente tem que ter articulação com rede. Quem é a principal cuidadora desse paciente? Para onde esse paciente vai depois da hospitalização? Ele precisa ser encaminhado? Ele não precisa? Ele vai para o atendimento que vai ser domiciliar? A gente precisa acionar NRAD, por exemplo, enfim. Então, realmente, não tem como eu ser breve em 20 minutos na sessão pincelada. Pode passar. E ainda tem um porém. Quando a gente fala de terapia ocupacional no contexto hospitalar, de acordo com a nossa resolução de 2013, a 429, a gente fala de uma ação que ela é intra-hospitalar, que ela está lá dentro do contexto hospitalar, efetivamente. Porém, a gente tem uma ação que ela é extra-hospitalar, porque a gente precisa, de fato, de uma articulação com a rede, tá? A gente entende todo esse contexto do paciente, e a gente tem também os cuidados paliativos, que ele permeia ali dentro desses dois contextos, tá bem? Pode passar. E o que a gente faz, né? Qual é a nossa principal visão ali dentro da terapia ocupacional no contexto hospitalar? É minimizar os danos desse paciente, né? Então, os danos podem ser mentais, os danos podem ser sensoriais, eles podem ser motores, ele pode ser social, a gente entende social como a participação efetiva desse paciente, né? Desse ser dentro da comunidade, gerados pela permanência do sujeito no ambiente hospitalar. E como é que a gente faz isso? Por meio da ressignificação desse cotidiano, dessa rotina hospitalar. A gente sabe que rotina hospitalar de fato é uma rotina. A gente não pode chegar no hospital e falar, olha, eu tomo café da manhã em casa 10 horas, não é 7 horas como vocês trazem. Eu não gosto de comer tal coisa, principalmente quando a gente fala de um contexto público. Então não tem como a gente modificar a rotina do hospital. Então o terapeuta ocupacional ele tem, eu digo, essa facilidade, né, de manusear essa rotina, torná-la mais prazerosa, podemos dizer assim, para esse paciente que está ali dentro, tá? Considerar toda a história do paciente, seus valores culturais, sociais, eu acrescento aí os valores também espirituais, né, que são muito importantes, principalmente no momento de doença. A gente se agarra a alguma força ali, né, gente? Todo mundo aqui, quando está doente, pede a alguém, alguma entidade, né, que melhore, né, enfim, que olhe pelos nossos. Tendo as suas preferências e potencialidades, a gente pensa também em preservar as capacidades funcionais, manter a rotina de atividade de vida diária desse paciente, minimizar o estresse advindo da hospitalização, possibilitar a qualidade de vida. E, gente, qualidade de vida é uma coisa muito particular. Qualidade de vida para mim é uma coisa, para você é outra. Então, a gente tem que entender o que de fato é essa qualidade de vida para o sujeito, tá? E tudo isso olhando pela autonomia e a independência dele dentro desse ambiente hospitalar. Eu trouxe para vocês um pouquinho do que a gente vê na literatura. Pouco se encontra literaturas brasileiras que falem do contexto hospitalar efetivamente no que permeia a nossa atuação de fato. A gente tem um pouco dessa dificuldade ainda, a gente melhorou muito, obviamente, acho que de uns 5 anos para cá a gente tem muito contribuído bastante para isso. Mas dentro das outras literaturas médicas e da enfermagem trazem alguns dados que são importantes a gente pensar. Então, olha, idosos que são independentes têm perda funcional com aumento de risco cognitivo e demência dentro do ambiente de internação. Então, eu vejo basicamente nossa conduta, né, dentro desse idoso. Então, 35% dos pacientes hospitalizados
apresentarão algum tipo de declínio funcional durante ou após a internação. Então, vejo também uma atuação bem específica da terapia ocupacional. Então, internações prolongadas, a gente entende que internações prolongadas são internações com mais de 15 dias, trazem consequências graves, como o polineurotrauma do paciente, que tem relação com o movimento, tá, gente? Relatados na literatura com frequência. Então, o paciente fica mais de 15 dias, ele vai ter uma movimentação, uma funcionalidade reduzida, ou ele pode perder essa funcionalidade. Então, a gente já vê, né, a atuação do terapeuta ocupacional aí dentro. Então, em 24 horas após o início do tratamento em UTI, 11% dos pacientes apresentarão algum grau de fraqueza muscular. E se ele permanece por 7 ou 10 dias, isso pode aumentar em 24 vezes até 55% de chance dele ter uma questão relacionada à sua funcionalidade, né, por conta da fraqueza muscular. Nenhum desses estudos é da terapia ocupacional, mas eu vejo a atuação na terapia ocupacional em todos esses estudos, tá? E aí a gente fala da atuação dentro da resolução. Então, como eu falei para vocês, é bastante amplo, né, a nossa atuação. A gente sempre tem que realizar o diagnóstico terapêutico ocupacional, né? É algo que a gente não consegue atuar se a gente não realizar o nosso diagnóstico, que vem por meio da nossa avaliação. A gente escolhe a nossa avaliação de acordo com o público que a gente atende, e dentro do hospital a gente não atende só um público, senão com um hospital totalmente especializado em saúde da infância, né? Que a gente tem apenas esse no momento. Então a gente faz consulta, interconsulta, avaliação terapêutica ocupacional, que a gente atende tanto o paciente como o familiar, tá? E o grupo de cuidadores e o grupo que ele está envolvido na comunidade. A gente faz nosso diagnóstico terapêutico ocupacional, a gente faz o planejamento desse tratamento, né, juntamente com a intervenção que a gente vai executar libera-leito. Pode falar. A gente determina para esse paciente as condições de alta terapêutica ocupacional, os possíveis encaminhamentos. Por isso que eu disse a vocês que a gente precisa saber e articular com a rede que a gente está envolvida para onde que a gente vai encaminhar esse paciente. Então, a gente faz a emissão de laudos, atestados, pareceres, relatórios. E a gente também participa de órgãos gestores, gerenciais, áreas técnicas e administrativas. Eu estou basicamente nesse ponto 6 também, né? Como eu faço a coordenação, eu fico a libera-leito na área assistencial, mas faço bastante a área da gerência ali da minha equipe. Ótimo. E aí, dentro da atuação da terapia ocupacional, a gente nunca pode esquecer das nossas ocupações. Então, toda a atuação que a gente faz para o nosso paciente está voltado para o que de fato ele é, que são as nossas ocupações, né? Então, a gente trabalha com as questões da atividade de vida diária, da gestão da saúde desse paciente, como ele entende a sua gestão em saúde, do descanso e sono, da educação, do trabalho, do brincar, pensando na enfermaria pediátrica. A nossa maior intervenção dentro de uma enfermaria pediátrica é o brincar funcional, o lazer, a participação social e a atividade instrumental de vida diária. Então, essa é a nossa ferramenta de trabalho. A gente trabalha com isso. E aí, quando a gente olha para um paciente crítico, uma das primeiras coisas que a gente fala assim, eu sou terapeuta ocupacional do contexto hospitalar, a gente já pensa num paciente crítico. E muitas vezes a gente pensa nesse paciente crítico lá no contexto de UTI. Só que não, o paciente, para ele entrar no hospital, ele entra pelo pronto-socorro. E aí vocês me perguntam, mas aonde que está o terapeuta ocupacional ali dentro do contexto hospitalar? Ele tem que estar em todos os locais que ali, né, existem. O pronto-socorro, o ambulatório, enfermaria, UTI, enfim. Todos os contextos precisam de um terapeuta ocupacional, porque esse paciente anda ali dentro do hospital, tá? E quando a gente olha para o paciente, o que a gente identifica ali de demanda para terapia ocupacional? Eu acho que a primeira coisa que a gente pode pensar é a ruptura do cotidiano. Eu sempre costumo dizer que a gente não se planeja para uma internação. A internação acontece aqui. Então, assim, a gente não se planejou para quem vai cuidar dos nossos filhos, a gente não se planejou para quem vai pagar a nossa conta, para quem vai pagar o nosso aluguel, a gente não conversou com o nosso chefe antes, né? Então, assim, a ruptura ela é brusca. Então, a gente tem uma ferramenta muito importante de trabalho ali. Então, nosso primeiro olhar é para isso. É de onde você veio, como é que você veio parar aqui, como é que são as coisas na sua casa, a gente precisa organizar isso. Deixar também isso tudo organizado, para que ele tenha uma boa internação. Né? Eu digo que ninguém merece ficar internado pensando nas coisas de fora, se preocupando com as coisas de fora, porque as coisas de dentro não andam. É basicamente isso, tá? Então, a gente olha também para os sintomas, né? Sendo ele a dor e o desconforto que esse paciente tem,
A autonomia que ele tem dentro do seu autocuidado também, a rotina. Como é que está essa rotina dentro do contexto hospitalar? Porque a gente tem uma rotina fora. Como é que a gente pode resgatar isso para que isso seja, ele tenha de fato uma qualidade de internação ali dentro? Os papéis ocupacionais, o desempenho ocupacional desse paciente, a rede de apoio. Quem é o principal cuidador desse paciente? Esse cuidador, ele está sobrecarregado no cuidado? Né? Tem uma outra pessoa que a gente pode revezar esse cuidado? Então a gente tem que olhar para isso também. A ausência de estímulo, né? Dentro do hospital, a gente tem pouco estímulo externo e muito estímulo interno. Acho que quem já ficou internado já acompanhou. Né? Quando volta para casa, a gente até sonha com aquele barulho, né, do motorzinho ali da bomba, né, disparando. Então é terrível, né? Só quem tá ali sabe. E as condições, sendo elas físicas, psicossociais e emocionais. E aí eu trouxe para vocês as principais condutas, tá, gente? Isso é bem resumido, obviamente, né? Então, dentro das principais condutas, a gente faz a mobilização passiva e ativa desse paciente, a gente faz o resgate do repertório do cotidiano, a reorganização dessa rotina do paciente, o acolhimento familiar, estímulo cognitivo, a orientação e o treino de atividade de vida diária. A gente faz comunicações alternativas, né, para que esse paciente de fato consiga uma comunicação efetiva ali dentro, ele se expresse da forma mais eficaz possível. A intervenção ambiental, confecção de hortas e adaptações, abordagem para estratégias de enfrentamento, prevenção de complicações, o estímulo sensorial. A gente desenvolve esse brincar também dentro do contexto hospitalar, né? A gente não quer que essa criança ela tenha uma perda no seu desenvolvimento neuropsicomotor, então a gente necessita estimular isso mesmo no período de internação. E a orientação e preparação para a alta segura. Então, qual é o objetivo? Né, para a gente finalizar. O que a gente quer que aconteça? A gente não quer que esse paciente retorne, não é nosso objetivo que esse paciente retorne para a gente na internação. Tem um indicador muito importante que a gente fala que se o paciente retorna 72 horas depois que ele tem alta do hospital, quer dizer que foi uma intervenção falha. Então isso é culpa do hospital, isso é culpa da equipe que o atendeu. Tá? Então a gente quer que isso não aconteça, a gente quer que o paciente ele tenha alta, né, e não volte mais. Então a gente tem que fazer essa alta segura do paciente, a gente tem que planejar toda a alta do paciente. Então, o que a gente olha dentro do hospital? A gente pede até foto da casa do paciente para a gente ver como é que ele vai se organizar ali dentro do espaço de ambiência dele. Então a gente organiza tudo. Ele vai para o encaminhamento, ele precisa de terapia ocupacional fora, a gente vai ter que encaminhar ele para um ambulatório. Quem vai cuidar dele? Ele sabe para que serve cada medicamento que o médico prescreveu ali para ele? Ele sabe ler? Ele não sabe ler? A gente precisa organizar esse medicamento antes que ele vá para casa? Acontece muito do paciente para casa sem saber ler, gente, ele voltar para o hospital porque tomou remédio errado na hora errada. Acontece muito, não é pouco. Então, assim, a gente de fato precisa ter esse cuidado, né? E a gente olha para isso, a gente olha para a rotina do paciente. Então, a gente precisa de uma deshospitalização precoce, a gente não quer que de jeito nenhum aconteça aquelas porcentagens que eu falei para vocês. De um paciente que fique 15 dias internado e tenha um declínio funcional, né, e tem uma participação prejudicada por conta da sua internação. Diminuir os danos causados pela internação, né, o não declínio do seu desempenho ocupacional e a manutenção dos seus papéis ocupacionais, que é tudo que a gente é. Né? A gente não quer que o paciente entre de uma forma e saia de uma outra insatisfeito com seus papéis ocupacionais. Então a gente tem que realmente olhar para tudo isso. E eu trouxe umas fotinhas para vocês de algumas atuações que a gente faz, tanto no contexto de UTI, no contexto neonatal, infantil, e aqui também a gente faz a atividade laboral com os trabalhadores que estão dentro do contexto do hospital inteiro. Tá bem? E é isso, gente, eu trouxe essa frase que eu amo muito, que fala que o raciocínio clínico do terapeuta ocupacional deve ser direcionado não para o mundo biológico da doença, mas para o mundo humano dos motivos, valores e crenças e o mundo dos significados humanos. É isso.